Quinta-feira, 11 de abril de 2013. Em função do vídeo que eu publiquei ontem, eu recebi alguns e-mails me pedindo para me manifestar a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que na noite de terça-feira resolveu alterar a composição das cadeiras na Câmara dos Deputados. Vocês vão lembrar que eu disse no último vídeo que o TSE, com uma decisão provocada por um processo originário do Amazonas, resolveu diminuir o número de cadeiras de alguns estados e acrescer o número de cadeiras para outros estados. Pra vocês terem um exemplo, Minas Gerais ganhou 2 cadeiras e o Rio de Janeiro perdeu 1. Em outros estados isso aconteceu também. Bom, sobre a constitucionalidade, no meu ponto de vista, no meu singelo ponto de vista, a decisão é inconstitucional e ela deve ser revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre essa matéria. Não cabe ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, decidir sobre a composição das cadeiras no Congresso Nacional. Cabe sim ao Congresso Nacional. Bom, alguns juristas, conversando comigo ontem, dizem que a decisão pode ser questionada, que ela não pode ser considerada inconstitucional, porque há uma lei complementar, como eu disse ontem, que atribui ao TSE essa competência. Mas, gente, vamos analisar com bastante calma. A Constituição Federal, a lei maior, determina que a competência é do Congresso Nacional. A lei maior não permite que o Congresso Nacional, através de uma lei complementar, abra mão desta competência em favor do Judiciário. Por quê? Porque os poderes são autônomos. O Judiciário é o Judiciário, o Legislativo é o Legislativo. São poderes independentes. O que se poderia fazer, eventualmente, para se atribuir essa competência ao Tribunal Superior Eleitoral, no meu ponto de vista, data vênia aos que pensam diferente, seria um projeto de emenda constitucional, seria uma reforma da Constituição Federal, e não uma lei complementar. A lei complementar 78/93, ela atribui realmente ao TSE a competência para fazer essa definição. Mas, do meu ponto de vista, ela é flagrantemente inconstitucional. E posso estar equivocado, mas eu acho que um eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal deve corrigir essa questão. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal deve revogar a decisão do TSE e manter as coisas como estão e como estiveram antes. Agora o jornal também traz um outro argumento que eu acho interessante. O TSE tomou a decisão e o Congresso Nacional já analisa a possibilidade de se admitir sim a decisão do TSE, porque ela seria justa, mas que ela só seria aplicada para as eleições de 2018. Só para vocês entenderem, a mudança das cadeiras ela não acontece de imediato, ela acontece a partir de 2014, com as próximas eleições para a Câmara dos Deputados. Quer o Congresso Nacional permitir a decisão do TSE, mas empurrar essa composição, essa alteração para as eleições de 2018. No meu ponto de vista, a decisão é inconstitucional, porque a Lei Complementar 78 não pode delegar essa competência ao Judiciário. No meu ponto de vista, é inconstitucional e o Supremo deve alterar. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos.